Gente, eu não vi ninguém cumprimentando. Eu estou animada demais ou vocês estão desanimados? Amém. Então, eu quero cumprimentar o pessoal que está nos assistindo agora através da nossa live. Boa noite, amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja agora invadindo o coração de vocês. Amém? Glória a Deus, né? Mais um domingo na presença do Senhor. Queridos, eu gostaria que todos ficassem de pé. Amém? Gente, eu estou animada demais ou vocês estão desanimados demais? Vamos dar um glória para o Senhor, um glória a Deus bem alto, aquele que você ainda não deu hoje, assim, com todas as suas forças, vamos? No 3, 1, 2, 3, glória a Deus! Nossa, não senti muita firmeza não, mas amém, glória a Deus. Tem anjos filmando, viu gente? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Agora nós vamos para um momento muito especial, que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos fazer mais uma vez? Você pode fazer melhor. Nós vamos para o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Amém? Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Eu vou ler então. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vos servem é Cristo. Amém, queridos? Os irmãos podem se sentar. A palavra fala que tudo que nós formos fazer, né, para a gente dar o nosso melhor, para a gente fazer o nosso melhor como se fosse para o Senhor. Desde que eu aprendi a dizimar e a ofertar, eu sempre dou o meu melhor. Como é dar o seu melhor? Dar o seu melhor não é dar a sua maior quantia, não é dar a sua maior nota que está dentro da sua carteira, mas dar o seu melhor é você ter um coração disposto a obedecer a Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu oferte nessa noite? Senhor, qual é a quantia, qual é o valor que o Senhor quer que eu dê essa noite? Então, isso é dar o nosso melhor para o Senhor, é dar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Não é a maior nota, não é a maior quantidade. Eu sempre procurei agradar o Senhor, dando aquilo que o Senhor fala ao meu coração. E eu louvo ao Senhor, porque eu e o Ademir, a gente sempre faz propósitos de oferta, e o Senhor sempre tem nos honrado. Durante toda essa pandemia, a gente fez um propósito de ofertar ao Senhor uma quantia todo mês, e todo mês a gente devolve o dízimo e dá a oferta, e é uma quantia assim, de um valor que o Senhor colocou no nosso coração, que para nós teve um tempo que foi um sacrifício, mas o Senhor nos honrou, a gente conseguiu manter firme esse voto, e Ele tem nos honrado durante toda essa pandemia, não tem faltado serviço. Eu glorifico ao Senhor por isso, pela fidelidade e bondade dEle. Nós não merecemos, mas quando nós somos obedientes ao Senhor, e quando nós colocamos o nosso coração com o desejo de obedecer a Ele, de fazer o nosso melhor, como fala esse versículo, dele vem a recompensa, porque a palavra fala: lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem, que nós servimos, é Jesus. É o Senhor, e Ele é fiel, Ele não esquece, Ele não tarda e Ele não falha, como muitas pessoas falam assim, né? O Senhor tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda e Ele não falha, Ele vem na hora certa. Amém? Aí na sua cadeira tem um envelope,
você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta. Os visitantes podem ficar à vontade, não precisam ficar constrangidos. E eu quero falar também para o pessoal da nossa live, né? Aqui está o número da conta. Aqueles que sentirem o desejo no seu coração de contribuir com essa obra, ali está o número da conta. Você pode semear aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. Vamos orar, né? Ao Senhor pela oportunidade e privilégio de poder ofertar, né? Isso para nós é um privilégio, é uma oportunidade, né? Porque o Senhor recompensa, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todos aqueles que ofertaram e dizimaram nessa noite, Pai. Que nunca falte na vida deles, Pai, para que eles tenham sempre o que ofertar e que eles sejam sempre fiéis àquilo que está devolvendo ao Senhor, porque o dízimo nós estamos devolvendo ao Senhor. Nos dá um coração fiel, obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Pode trazer o seu envelope até o altar, aleluia, com muita alegria, amém? É uma oportunidade, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias, 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 glória a Deus. Levanta um aleluia, mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé para nós consagrarmos essas ofertas ao Senhor, para que o Senhor venha sustentar a obra dele, né? Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, nós consagramos esses dízimos e essas ofertas ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha sustentar a casa do Senhor, Pai. Tudo aquilo, Pai, que a obra do Senhor necessita, tudo aquilo que a casa do Senhor necessita, Pai, que o Senhor venha estar suprindo através desses dízimos e dessas ofertas, ó Pai. E que o Senhor venha multiplicar 10, 50, 100 vezes mais na vida daqueles que ofertaram nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja um milagre, que haja provisão do Senhor no lar daqueles que ofertaram e dizimaram nessa noite. E aqueles que não puderam, Senhor, possa ter a experiência do milagre do Senhor em casa e ver que o Senhor é fiel, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de cada um. Amém? Você já deu um tchau para a pessoa que está do seu lado aí? Dá um sorriso aí com a máscara no rosto. Dá um tchau para a pessoa que está do seu lado. Só um olharzinho aí, um piscar de olhos. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga amém. 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 Pega a sua Bíblia. Vamos orar para alguém que tem algum pedido de oração. Você que conhece alguém que tem um pedido de oração, e vamos orar para o nosso momento de intercessão. Amém, irmãos? Eu creio, né? Nós temos ouvido testemunhos desse momento de resposta de oração, desse momento em que nós clamamos ao Senhor. Então, firme seu pensamento agora em Deus. E essa pessoa que precisa de oração agora, vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas. Levante a sua voz e comece a orar agora em nome de Jesus. Amém? Fale com Deus. Em nome de Jesus. Abra sua boca e vamos orar. Fale com o Senhor. Qual que é o propósito do seu coração diante de Deus essa noite? Amém? Abra sua boca. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ouvir o som da igreja que ora. Não estou ouvindo a sua oração, querido. O culto é algo que você oferece a Deus. Nós enganamos quando nós achamos que nós vemos ao culto para receber. Nós vemos ao culto para oferecer a Deus. Você que está na sua casa também, comece a orar com a sua família. Em nome de Jesus. Esse é um tempo de cultuar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença nessa noite, Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma.
Nós buscamos a Tua face nessa noite, colocamos diante do Senhor os pedidos de oração, oramos por todas as pessoas que estão enfermas. Visita, Pai, cada uma dessas pessoas, alcança, Pai, aqueles que estão no hospital agora, no leito, acamados, doentes, enfermos. Pai, tem misericórdia em nome de Jesus, estende a Tua mão. Tu és o Deus que cura, Senhor, cura, Pai, essa enfermidade agora. Nós oramos em favor de cada pedido de oração, por pessoas que estão doentes. Restaura a saúde, Pai, por completo. Oramos também, Pai, por todos os irmãos que estão passando por lutas em alguma área na sua vida, seja financeira, talvez no casamento, criação de filhos, talvez no trabalho. Senhor, nós oramos pedindo, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pedimos que o Senhor venha ter misericórdia. Pai, nós declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós sabemos que no Senhor nós podemos nos refugiar, no Senhor nós podemos, ó Pai, descansar, porque o Senhor cuida de nós. Pai, nós oramos, ó Pai, a igreja do Senhor está orando como filhos e filhas amadas, aqueles que sabem que pode pedir, porque o Senhor quer nos dar, o Senhor quer nos abençoar. Pai, diz a Tua palavra: pedi e dar-se-vos-á. Nós te pedimos agora, Pai, a Tua bênção. Visita, Pai, essa noite a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, de maneira poderosa. Abra o céu sobre nós. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem, fala conosco. Repreendemos toda e qualquer situação que queira causar distração, que queira roubar, Pai, a nossa fé, nos prejudicar nessa noite. O sangue de Jesus tem poder. Nós não aceitamos, nós amarramos no mundo espiritual agora tudo e qualquer coisa que não agrada ao Senhor, que queira atrapalhar. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Abençoe, Pai, os irmãos que estão nas suas casas, através da live. Visita agora cada família, cada membro dessa família. Visita de maneira poderosa, com salvação, com cura. Que a Tua presença seja real, assim como nós podemos sentir aqui na igreja. Pai, que eles possam sentir na sua casa também. Pai, nós oramos ao Senhor. Vem, Pai, vem, Senhor, vem falar conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, ministra ao nosso coração a Tua palavra. Querido, levante a sua Bíblia agora. Pega a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, amém, irmãos? Vamos orar, vamos declarar conforme a palavra do Senhor nos ensina. Diga assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Fale assim: meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória. Diga assim: a minha vida, diga mais forte, a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos total liberdade no nosso meio, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, de maneira sobrenatural. Fale ao coração de cada um de nós. Nós não queremos sair daqui, Pai, sem termos a convicção de que ouvimos a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos. Antes eu quero só dar alguns recados que eu lá ia esquecendo. Queridos, na próxima sexta-feira nós teremos um culto para casais. Amém? Então todos os casais casados poderão estar conosco aqui sexta-feira às 20 horas, pontualmente às 20 horas. Um culto poderoso, um culto abençoado que nós preparamos desde o dia dos namorados. A gente preparou, né, tudo que nós vamos realizar nesse culto sexta-feira. Só que houve a pandemia, houve todas as dificuldades, aí nós ficamos limitados de realizar o culto. Mas sexta-feira agora já está tudo agendado para nós realizarmos esse culto para casais casados. Amém, irmãos?
Quantos casais nós temos aqui? Dá glória a Deus aí. Amém. Então, sexta-feira próxima, quero convidar os irmãos também para participar da nossa escola bíblica, toda terça-feira às 20 horas. Toda terça-feira às 20 horas pelo Google Meeting, né? Você pode participar e aprender, queridos. Tem sido maravilhoso o estudo, tem sido muito bom. Nós temos crescido muito com as aulas. Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito. Está uma bênção, amém? E toda quinta-feira nós temos as nossas células de jovens e células de adultos. A célula de adulto é realizada aqui no prédio da igreja, né? Você também é convidado a estar conosco, amém, queridos? Glória a Deus. E um convite muito importante, uma informação muito importante para você que deseja batizar. Quem não é batizado, levanta a mão só para eu ver aqui. Amém, irmã Clarice. Chegou o seu dia, irmã. Em setembro, querido, nós estamos organizando o batismo, amém? Então, em setembro nós estamos organizando o batismo e o culto, né, de receber novos membros. Então, os irmãos que não se aliançaram ainda, que querem se tornar novos membros da Igreja Batista Vale das Bênçãos, você deverá fazer o curso de membresia. Então, após o culto, você vai procurar o Lucas da Carol, né? Todo mundo conhece, e dá o seu nome para ele. Você vai falar assim: ó, o meu nome aí para batismo, o meu nome para curso de membresia. Amém, irmãos? E você que deseja se tornar membro da igreja, glória a Deus por isso. Amém. Então nós vamos entrar agora na palavra, queridos. Queridos, eu acredito que foi antes da pandemia. Eu compartilhei com os irmãos uma palavra que o Senhor falou muito conosco. E hoje eu quero falar sobre a parte 2 dessa mensagem, né? Nós falamos sobre andando na luz. Os irmãos lembram? Né? Você que gosta de anotar. E hoje nós vamos falar sobre andando na luz, parte 2. Nós falamos sobre a primeira parte. E agora eu quero finalizar essa palavra falando sobre algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Só fazendo uma revisão do que foi, né, a ministração, porque falou muito conosco, e só um pequeno trecho da mensagem. Bom, nós aprendemos, queridos, que fato é que alguns valores estão em extinção. Nós temos observado isso, que infelizmente alguns valores estão se acabando na família, na sociedade, quando nós relacionamos com as pessoas. E um desses valores que nós temos visto a extinção é a transparência, o ser verdadeiro, não é? E esse estilo de vida tem se tornado cada vez mais raro em nossos dias, não é? Pessoas autênticas, pessoas de palavra, pessoas firmes. Por quê? Porque o que a sociedade tem ensinado hoje, queridos, é você camuflar a verdade. A sociedade tem ensinado você a esconder as coisas, você mentir, trapacear, não é? Fingir, com o objetivo do quê? De você se safar, com o objetivo de você se sair bem na situação, com o objetivo de você levar vantagem diante de uma determinada circunstância, ou levar vantagem das pessoas. Essa é a situação que nós temos vivenciado nos últimos dias, não é? As pessoas, elas são julgadas e medidas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas aparentam ser. Ou seja, o que elas são não é importante, o que é levado em questão é o que ela aparenta ser. E à medida que as pessoas obedecem a esses padrões mundanos, de que, olha, finja que está tudo bem, né? Finja que é você se não for você, ou que não é você se realmente for você. Minta, negue até o fim. O importante é você se safar, o importante é você esconder a situação e isso ficar a si mesmo, não te dar dano nenhum. Mas, queridos, nós temos observado o resultado desse comportamento. São pessoas com a alma adoecida. Essa é a grande verdade. O resultado disso tudo são pessoas com a alma adoecida.
Agora, queridos, o triste, o pior é quando nós vemos esse comportamento no meio da igreja, não é? Lamentável é quando nós encontramos esses comportamentos dentro da igreja. Pessoas que deveriam dar testemunhos de uma vida que se encontrou com o Senhor, pessoas que deveriam dar bons testemunhos, testemunhos de uma vida regenerada, de uma conversão verdadeira. Nós temos visto pessoas que estão vivendo de aparência, negando a realidade sobre a sua vida, tapando as suas falhas e erros com máscaras de bons crentes, máscaras de piedade e santidade, cheios de segredos não revelados, pecados escondidos, e aparentam ser o que não são. Essa é a grande realidade e infelicidade quando nós observamos isso dentro da igreja, queridos, no nosso meio. Quando eu falo dentro da igreja, no nosso meio, não quer dizer especificamente aqui nessa igreja, mas na igreja do Senhor Jesus, que é composta por todas aquelas pessoas que levantaram as mãos, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os irmãos estão entendendo? Amém, queridos? E hoje, queridos, eu quero falar nessa parte 2 de Andar na Luz, sobre danos e consequências que pecados escondidos podem gerar. Você que gosta de anotar, eu quero falar sobre danos e consequências que os pecados escondidos podem gerar. Além de destruir um casamento abençoado, um ministério influente, além de destruir uma carreira promissora. Sabe aquela pessoa que você fala assim, esse rapaz vai longe. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Uma pessoa que é referência na cidade, que tinha tudo para ir longe na sua vida, aposentar na sua casa, sua família e ser feliz. De repente, uma cilada do inimigo roubou dessa pessoa a oportunidade dela finalizar os seus dias de vida com a sua família reunida. E hoje está separado. Hoje os filhos estão para um lado, família para o outro, esposa para o outro. Ou seja, o pecado ele faz isso, ele destrói carreira promissora, famílias, ele destrói vidas. Existe uma frase muito interessante, se você quiser anotar, ela diz assim: segredos são como algemas que nos prendem. Quanto mais tempo passamos com elas, mais apertam e nos machucam. Vou repetir para você: segredos são como algemas que nos prendem. Quanto mais tempo você passa com essas algemas, mais elas apertam você e te machucam. Então, primeira consequência, primeiro dano que pecados escondidos podem gerar é o sentimento de culpa. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, versículo 8. Provérbios 21, 8. Diz o texto: o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Amém, irmãos? A Bíblia fala que o caminho de uma pessoa que se sente culpada por algo é tortuoso, não é? Não consegue andar em direção, ele vai e volta, ele se perde, é angustiante, é miserável, é uma vida pesada demais, e a pessoa não consegue avançar. Por quê? Porque a sua alma está carregada pelo peso da culpa. O sentimento de culpa é como uma tonelada nas costas dela. A culpa, queridos, ela angustia a pessoa, né? Ela tira sono, ela investe contra a saúde emocional, ela destrói a alegria das pessoas e rouba o prazer de viver. Observa para você ver pessoas que têm um sentimento de culpa, que carregam um sentimento de culpa. Elas se tornam paralisadas diante das circunstâncias. Segundo sentimento é o sentimento de falta de paz. Quando cometemos algum pecado e escondemos, ou cultivamos pecados escondidos, ocultos, nós recebemos como recompensa o peso sobre as nossas vidas de falta de paz. Falta de paz. No início,
parece que esconder o pecado é a melhor opção. Vamos esconder, ninguém precisa ficar sabendo de nada. Morreu aqui, ninguém vai saber. Parece ser a melhor opção. Mas com o passar do tempo, descobrimos que quando optamos por esconder, a situação ela complica mais e mais. Mais e mais, vai ficando cada vez mais difícil de suportar. Terceiro, doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças cujas fontes são psicológicas. Elas são causadas por bombardeios e descargas negativas na sua alma. A alma da pessoa é bombardeada por descargas negativas. E aí, o que gera? Gastrites, úlceras, cânceres, problema nos ossos, brota do interior, de dentro para fora. Doenças que são instaladas no corpo por conta de uma carga emocional na alma. Isso significa que enquanto o pecado estiver escondido, haverá enfermidade. Queridos, eu poderia dar um exemplo de cada um desses pontos aqui, mas não consigo porque o tempo vai esticando, a gente ultrapassa o tempo. Mas eu já conversei com muitas pessoas, já tratei muitas pessoas que tinham doenças, que estavam doentes por causa de pecados escondidos. Enquanto não houve confissão do pecado, não houve cura. É impressionante. Pode consultar com médicos, pode tomar remédios, remédio próprio, pode, tratar de todas as maneiras. Mas a cura, ela vem realmente quando há a confissão daquele pecado que está oculto, escondido. Quarto, cauterização da consciência. Cauterização da consciência. E você fala, o que é isso? É a pessoa vai perdendo a sensibilidade do pecado. O ato pecaminoso, ele vai se tornando algo normal, devido à repetição. Nós temos um dispositivo mental que é responsável por acusar o erro, mas devido à repetição, esse dispositivo mental que acusa, peraí, isso é errado, não faça isso, ele começa a perder o seu efeito. A pessoa, começa a agir como se aquilo começasse a ser normal. O erro, o pecado vai neutralizando a ação da consciência, não é? O que antes gerava culpa já não parece mais ser muito grave. Antigamente trazia um peso, de repente, devido à repetição do pecado, já não traz aquele peso mais, não é? E o que acontece? O cinismo, ele começa a tomar conta da pessoa, e a pessoa ela começa a encontrar justificativa pelos erros. Ela começa a encontrar, você acredita? Justificativa pelos seus pecados. É aquela frase, mas também, E aí vem a final, os argumentos. Por isso Tiago capítulo 5 versículo 16 diz, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5 versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros. Queridos, a confissão, ela tem o propósito, ela visa o rompimento dessa estrutura de fracasso e repetição pretendida pelo diabo. Vou repetir, a confissão, o propósito de uma confissão é romper com essa estrutura de fracasso que a pessoa está vivendo, e repetição que o diabo pretende com respeito ao pecado na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quinto, gemidos de angústia. Gemidos de angústia. Uma alma que esconde seus segredos, ela pode chegar ao ponto de externar a agonia com gemidos, devido à intensidade da dor. A pessoa começa a gemer de tanta dor,
provocado pelo segredo, por aquilo que está escondido, por aquilo que ela não pode falar para ninguém, por aquilo que realmente está dentro dela. Ela não pode externar, não tem com quem externar, não confia em ninguém. E o pior é que ela precisa gemer sozinha, e escondido ainda por cima, porque ninguém pode ver a dor que ela está sentindo. Olha que terrível, irmãos. Sexto, oposição de Deus. Isso é muito sério. Oposição de Deus. Quando escondemos um pecado, podemos ter a certeza de que atrairemos a oposição direta de Deus contra nós. Direta. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 32, versículo 4. Olha o que Davi diz. Salmo capítulo 32, versículo 4. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha o que Davi está dizendo, queridos. Dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, a força dele foi se esgotando. Imagina como em tempo de seca, imagina a terra seca, a força dele foi se esvaindo. Você já imaginou, queridos, o que é ter uma vida resistida por Deus? O que é Deus resistindo você? Você tenta de tudo, de todas as maneiras, romper, ser feliz, casamento feliz, criar filhos. Você tenta avançar na vida, só que você não consegue de forma alguma. Por quê? E aí, o que acontece? Nós achamos que é o diabo. Isso é o diabo, isso é coisa do inferno, né? E aí você começa a orar, você clama a Deus, você suplica, você implora pela presença de Deus, e você vê que não adianta, nada acontece. Sabe por quê? Porque aquela resistência não vem do inimigo, ela vem do próprio Deus resistindo você, por causa de um erro que foi cometido e que precisa ser feito um conserto. Essa resistência ela não é do seu adversário, do diabo, nosso inimigo. Ela vem do próprio Deus, ela vem do próprio Senhor, o próprio Deus resistindo você. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios, abre lá, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz, Provérbios 28, 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde pecado não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia de Deus. Amém, queridos? Sétimo, sequidão. Sequidão. Davi diz no Salmo 32, abre lá, Salmo 32, versículo 3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu escondi meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Sabe, é semelhante a uma vida que vai perdendo as forças para viver. Ela percebe que cada dia que passa, ela menos tem vontade de continuar vivendo. A vida da pessoa vai se tornando seca, sem ânimo, cheia de rachaduras na alma. Queridos, pecado escondido, ele drena o vigor espiritual da pessoa, a empolgação, a alegria de uma pessoa. E muitos entram no esgotamento, numa depressão e na perda da vontade de viver. 8. Vulnerabilidade e aprisionamento. Vulnerabilidade e aprisionamento. Ouça, o pecado escondido nos deixa fracos e vulneráveis
para fazer outra vez, vulneráveis para repetir o pecado de novo. E essa é exatamente a estratégia do inimigo: montar uma plataforma de opressão, por meio da qual ele vai trabalhar na sua vida para que o pecado seja sempre repetido, para que você sempre caia nesse pecado, para que você sempre volte a pecar. O inimigo deseja que nós sejamos mantidos em cativeiro, ali presos, na escravidão. Por quê? Para nós ficarmos vivendo esse ciclo de pecado repetitivo. Esse ciclo de pecado repetitivo. E aí, o resultado disso é uma vida completa de derrota. É uma vida de derrota. 9. Opressão, depressão e possessão. 9. Opressão, depressão e possessão. Nós vamos falar agora sobre o ciclo. Queridos, todo segredo não compartilhado é algo que está em trevas. Todo segredo não compartilhado é algo que está em trevas. E tudo que está em trevas atrai demônios. O diabo gosta de coisas escondidas, coisas ocultas. Trevas atrai demônios. O que é trevas? Escuridão. Sabe aquela coisa que você fala assim: ninguém pode saber disso, esse erro que eu cometi? Pode ter certeza, o diabo sabe. E ele vai usar o fato de ninguém saber contra você. É impressionante. Demônios, queridos, são atraídos por lugares obscuros. E olha que eles buscam as trevas da mesma forma que um urubu procura carniça. Já viu engraçado que quando você está passando, você está viajando, e aí você vê o redemoinho de urubu assim, voando assim em círculo, não é? Pode ter certeza, tem algum animal morto ali perto ali. Eles ficam voando em círculo, não é? E aí eles pousam lá. Tem alguma carne podre, um animal morto ali, cachorro, gato, um boi, uma vaca, alguma coisa. E queridos, nós seres humanos, quando nós mantemos algo podre em nossa vida, algo podre, bicho podre, nós estamos dando alimentos para demônios na nossa vida. E esses demônios, eles vão nos oprimir. Você mantendo coisas podres na sua vida, você vai estar dando alimentos para demônios te oprimir. O estágio da opressão é: continue pecando, continue escondendo, que você continuará pecando. Esse é o estágio. Continue escondendo, que você vai continuar pecando. Olha o ciclo: mais pecado, mais trevas, mais trevas, mais demônios, mais pecado. E aí fica: pecados, trevas, trevas, demônios, demônios, pecados, pecados, trevas. E assim vai. E é por isso que nós temos que romper esse ciclo, querido. Tirar das trevas, trazer para a luz. Esse ciclo vicioso leva uma pessoa à depressão. Ele faz com que essa pessoa se torne, sem estrutura emocional para lidar com essa situação que ela está enfrentando. A depressão, o próximo passo da depressão é possessão maligna. A pessoa se torna possessa. E quando um demônio, com a natureza daquele pecado, que não foi confessado, ele passa, a possuir a pessoa, ele assume o controle de perturbar aquela pessoa, de habitar na vida daquela pessoa, porque é um pecado de uma natureza, porque é um pecado não confessado. E aí vem o demônio daquele pecado e começa a possuir a vida daquela pessoa e perturbar ela. Vamos ver um caso na vida de Davi. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11. Vamos ver a experiência na vida de Davi.
dentro disso que nós estamos falando. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Diz a história: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olhe para mim, queridos. Essa história, muitos conhecem essa história, né? Que fala, na época que os reis saíam para a guerra, ou seja, era momento de guerra, Davi decide ficar em casa, quando ele deveria ir para a guerra. E ficando em casa, ele sobe no terraço da sua casa, e de lá ele avista uma mulher bonita, uma mulher atraente, só que era uma mulher casada. Só que Davi era rei, e ele achava que por ser rei ele poderia fazer tudo e todas as coisas. E aí ele manda chamar aquela mulher. Os seus servos trazem ela até ele, e Davi concebe o pecado de ter relação com aquela mulher que era casada. E a mulher, o resultado, se engravida, e diante das circunstâncias, ela era casada com um dos homens de confiança de Davi. Diante das circunstâncias, Davi então inicia um plano para esconder seu erro. Olha só o que nós estamos falando aqui. Ele inicia o plano para esconder. Ele pensa assim: meu Deus, errei, agora eu preciso esconder esse erro, não é? Então ele, plano A, versículo 8, ele chama o esposo daquela mulher, no versículo 8, e ele, ao invés dele ir para a guerra, Davi fala assim: não, chama ele de volta e manda ele para casa descansar. A ideia de Davi, a mulher tinha engravidado, é de que o esposo dela relacionasse com ela para tampar a gravidez, para que ele não desconfiasse que foi Davi, né? Para ele assumir a situação. Então ele manda o marido para casa descansar, o marido da Batseba. Só que o cara era tão correto, tão, né, sim, íntegro e leal, que ele não vai para casa, ele não dorme em casa, ele fica ali na porta. E aí diz plano B. Se o plano A falhou, eu tenho o plano B então. Versículo 13. Davi chama o marido dela para comer, beber, participar, né, de um evento programado para embriagar esse homem e ele voltar para casa. E ele participa da festa, ele come, bebe, pode até ter se embriagado, mas ele não vai para casa. Ele fica onde os homens que deveriam do escalão dele ficavam, ele fica também junto ali. Então falhou-se o plano A e o plano B. Davi então, veja só, impulsionado pela culpa, pelo medo e pelo espírito de traição que já começou a possuir a vida dele, que operava nele, por causa da falsidade, ele aplica o plano C. E qual foi o plano C? Versículo 15. Davi escreve uma carta e fala para o seu chefe colocar esse homem, esse pai, esse marido da Batseba, né, na frente do exército. Para quê? Para ele morrer. Davi então manda matar esse homem. Sabe, queridos, aqui cumpre-se o que diz Salmo 42, versículo 7. Eu gosto muito desse texto. Salmo, projeta por favor, 42, versículo 7 fala assim: um abismo chama outro abismo. Anota isso na sua Bíblia, no seu caderno, anota em algum lugar aí. Um abismo chama outro abismo.
Uma coisa errada vai atrair outra coisa errada. Sabe? É assim. Então, isso é para nós entendermos até onde um homem pode ir na tentativa de esconder o seu pecado. Davi, impulsionado pelo erro, pela culpa, por todas aquelas consequências que nós falamos, 9 consequências, ele manda matar um homem. Queridos, essa não é a noiva que o Senhor Jesus virá buscar. Amém, irmãos? Essa não é a igreja do Senhor. Nós não podemos conformar com isso. Então, queridos, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Não há nada que pague a liberdade que experimentamos quando confessamos. Nada, queridos. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. A liberdade que você experimenta quando você confessa o erro, o pecado, aquilo que está oculto, aquilo que está em trevas. Sabe, uma paz sobrenatural, ela começa a invadir a nossa vida, o nosso interior. E você começa a andar, e quando você está andando, parece que você está flutuando. Aquela sensação gostosa, tirar 1 tonelada das suas costas. Você tem liberdade de andar de cabeça erguida. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei. Já viu quando você está fazendo uma coisa errada? Até a polícia, quando vira a esquina, você já treme tudo por dentro. Não é verdade? Gente, a polícia virou a esquina com o giroflex. Bum, bum, bum. Nossa, o que está acontecendo? Tem algo errado. Quando você está fazendo algo errado, o pastor chega assim, você já regala o olho. Aí o pastor não está sabendo de nada e fala: você está aprontando alguma, hein? Ou o pai, a mãe, é assim. Quando você está fazendo algo errado, quando tem algo errado que precisa ser corrigido, qualquer sinalzinho você fica antenado, né? Às vezes a pessoa não está nem pensando, ela está olhando para você e fala: ele desconfiou, ele já sabe, ele descobriu. Você fica imaginando coisas. Por quê? Porque está no erro. Você precisa experimentar essa paz sobrenatural. Amém, queridos? Sabe, depois da confissão, queridos, é possível você andar de cabeça erguida. Imagina uma pessoa que foi presa, cumpriu os seus erros, o seu tempo de erro na cadeia, cumpriu lá o seu tempo de pena, ela ficou lá o tempo que era necessário e foi absolvida. Quando ela começa a andar na rua, quando vem a polícia em direção a ela, querido, ela anda de cabeça erguida. Por quê? Ela já pagou o que ela deveria ter pago. Não é verdade, irmãos? Ela já cumpriu a pena dela. Ela não tem que ficar com medo. Nós não pode me ver aqui não, dar a volta e sair correndo. Não, não precisa. Porque se a polícia parar ela, ou fizer qualquer coisa, vai perguntar assim: quem é você, seus documentos? Você é fulano de tal? Sim, sou fulano de... você esteve preso? Sim. A sua pena qual foi essa? Seu artigo qual foi esse? Tá. E aí ele vai ver lá assim, pagou a sua dívida, tá livre. Os caras vão falar assim: não, pode ir embora, fica à vontade, viu? Onde você estava indo? Não, estou indo ali no mercado ali. Então pode ir. Estou errado, irmãos? Assim também é comigo, com você. Depois que você confessa, você pode andar de cabeça erguida e falar Romanos 8:1. O que fala Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estou lembrando aqui de quem dirige o carro sem carteira de motorista, né, irmãos? Quando vê a polícia treme tudo, né? Não sabe se para, se vira a esquina, não sabe onde coloca o carro. Dirige sem carteira de motorista. Está errado, não é? Está ocultando pecado. E aí, mas voltando, quando você confessa, você pode declarar Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você pode dizer João 14:30, olha o que diz João 14:30, projeta por favor. O príncipe deste mundo, ele está vindo, mas ele não tem nenhum direito sobre mim. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? O diabo está aí fora, mas ele não tem nada na minha vida. O diabo está aí fora, demônios estão aí fora, mas eles não têm nenhum direito sobre mim, porque a minha vida é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? O Salmo 32, versículo 1 diz:
Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A Bíblia fala de uma felicidade, queridos, daquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados totalmente apagados. Sabe, queridos, a confissão atrai misericórdia de Deus, ela traz cura nos relacionamentos. Eu já vi casais que houve confissão, houve tratamento, nós experimentamos isso muitas vezes. Houve tratamento, houve perdão, reconhecimento de erro, liberação de perdão, e eles vivem hoje talvez melhor do que eles viviam antes. Vivem hoje melhor do que viviam antes. Por quê? Porque algo é restaurado no lar, queridos. A bênção de Deus entra, restaura a alegria, e a paz volta a reinar na família. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa é a igreja que o Senhor Jesus virá buscar. Diz amém. É uma igreja sem mácula, é uma igreja sem rugas, é uma igreja santa e gloriosa. Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios 5, 26 diz: para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja que o Senhor veio buscar, somos nós. Andarmos pela cidade de maneira santa e inculpável, ou seja, sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. O diabo está lá fora, mas ele não tem direito nenhum sobre a nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu pergunto para você: existe algo na sua vida que está atrapalhando você correr a corrida que te é proposta? A Bíblia fala: se livre de tudo que te atrapalha. A tradução que fala de pecados são como embaraços. Eu gosto de desembaraçar coisas. Sabe quando embaraça linha? Antigamente eu soltava pipa, e aí a linha embaraçava. Eu gosto de desembaraçar linha, lã. Eu gosto de desembaraçar as coisas. Pecado é semelhante a isso, ele embaraça a vida das pessoas, a pessoa fica agarrada, ela não sai do lugar. O pecado faz isso, querido. A Bíblia fala: livre-se disso, livre-se disso. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: nós temos que mudar a mentalidade de que Deus tem para nós somente salvação, muito dinheiro, carro novo, casa nova, casa bonita, não é? Coisas confortáveis e só. Não, querido. Eu poderia ter dado eu estava conversando ontem, eu poderia ter dado um título para essa série de mensagens que nós estamos ouvindo. Eu estava até, eu creio que foi o Espírito Santo que ministrou meu coração. Nós poderíamos ter colocado uma série de Sou Humano. Sou humano. Talvez domingo que vem eu explique por quê. Mas, querido, não se engane, porque a partir da sua conversão, a partir do momento que você se converte ao Senhor, o que o Espírito Santo quer operar na sua vida é o milagre da santificação. Sabe, muito antes de te dar um carro novo, que as pessoas ficam pregando, às vezes é o evangelho, né, da prosperidade. Muito antes de carro novo, casa nova, conforto, o Senhor quer trabalhar na sua vida a santificação, a cura, a libertação interior, a transformação da sua mente. O que nós falamos nos últimos domingos: libertação de hábitos pecaminosos. O Senhor quer libertar você disso, de hábitos pecaminosos, e te remover de feridas e traumas na sua vida. Quero finalizar dizendo para você: a conversão é apenas o primeiro passo. O primeiro passo que você dá para o Senhor. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E Ele tem pressa, queridos, para te preparar como a noiva de Jesus, sem máculas e sem rugas. A igreja que será arrebatada é uma igreja santa, inculpável, gloriosa, que rompeu com o mundo, com o pecado, que aprendeu o caminho da santidade, que deixou ser tratada, chegou diante de Deus: Deus, pode tratar comigo, Senhor, não tem vergonha.
ainda que isso implique qualquer coisa, perda de cargos, posição, não tem problema, pode tratar, Senhor, que teve coragem de pôr na cruz a sua reputação. Esse é o poder de andar na luz. Que as máscaras caiam na sua vida. Quantos estão entendendo, digo amém. Que nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, crentes autênticos. Eu quero dizer para você, a transparência através da confissão é um dos princípios bíblicos mais libertadores e curadores na vida de uma pessoa. Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que o Senhor fale mais ao seu coração.